Quando alguém se torna parecido com Jesus, se torna alienígena na mesma hora. Porque Jesus é um alienígena em relação a qualquer que seja a religião. Eu escrevi um livro que infelizmente eu nunca publiquei, que era o terceiro livro de uma trilogia. Não publicou, mas está disponível para Não, se estivesse disponível eu já teria publicado há 25 anos atrás. É que caiu um raio na casa que eu morava e eu não tinha feito backup e destruiu 480 páginas de pesquisa chamado Em Busca de Issa, que é baseado num texto encontrado no mosteiro de Lhasa, lá no Tibete, do Dalai Lama. No século XVIII para XIX, encontraram lá um texto sobre um tal de Issa, que tinha vindo nas caravanas com 13 e 14 anos de idade e viajado todas aquelas religiões, atravessado o mundo confucionista, zoroastrista, budista e tudo. E ele chegava e ficava calado no início, só observando as pessoas. E de vez em quando ele tocava em alguém que estava sofrendo e a pessoa era curada. Mas ele não dizia nada. Até que foram ficando tão intrigados com ele, em resumo, aonde quer que ele passasse, depois de pouco tempo ele era perseguido. Porque todo o status quo religioso se sentia ameaçado pela despretensão da manifestação de amor dele e pela não doutrinação dele. Ele não estava querendo transformar ninguém em coisa alguma, só fazer o bem às pessoas e fazer todo mundo aprender a ser mais humano e a viver como humanos verdadeiros. Então a história inteira do livro, desse achado de Lhasa, lá no Tibete, era mais ou menos isso. E eu peguei, obviamente, fiz uma pesquisa muito mais ampla e fiz um texto, e que no final, a última notícia, inclusive do livro, achado no mosteiro, é que um grupo de pessoas que tinham vindo da Palestina, porque foram poucas as vezes em que aquele território foi chamado de Israel. Sim. A maior parte do tempo ele era chamado de ou foi Canaã ou depois Palestina. Até 1948 ele era chamado de Palestina. E, pois bem, a Golda Meir tinha passaporte palestino. E ela tinha orgulho de ter passaporte palestino. Pois bem, então caravanas vieram no primeiro século e perguntaram sobre o Issa. E o que aconteceu com Issa? Não, o povo dele o matou. Significando dizer que por onde Jesus passou, ele era ameaçado de morte. Porque ele é o grande alienígena no meio da cultura humana, porque o nosso egoísmo, o nosso senso de hierarquia e de dominação não é apenas uma caracterização da cultura judaico-cristã, está presente em todo lugar, mas ela fica muito pior onde se alega que Deus tem um livro, onde se alega que a vida tem que ser toda baseada naquele livro e naquelas legislações. Por isso, quem quer que realize ódios, guerras, dominações e conquistas no mundo que não é governado pelo livro, seja a Torá do Velho Testamento, seja a Bíblia do cristianismo, ou seja o Alcorão dos islâmicos, são povos que quando guerreiam em seu próprio nome, interesses econômicos, em expansão territorial, isso e aquilo. Muito raramente tem qualquer coisa a ver com qualquer Deus. Porque para eles Deus não se mete nesses affairs. Deus é muito mais para meditação, silêncio, pacificação pessoal, acalmamento do ser ou qualquer outra coisa. É para não guerra do que para guerra. Agora, aonde você tem religiões estruturadas e super mal estruturadas em cima da interpretação dos seus livros e do seu Deus pessoal, aí o Deus pessoal corrobora com a sua intenção perversa de controle e de dominação, o que é sempre feito em nome de Deus, e sempre o que daí decorre é uma teocracia.